Graças a Deus. Melhor, né? Glória a Deus. Feliz Dia das Mães, né? O Senhor Jesus Cristo abençoe a todas as mães. Glória a Deus, né? Abra a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Glória a Deus. Deus abençoe ao pastor João Paulo, que está conosco, né? Nos sentimos honrados com a sua presença, ancião. Que Deus o abençoe ricamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos acharam? Ainda não, pelo jeito, né? Estão procurando. Já quase que todos os óculos dos irmãos servem para mim aqui na igreja. De vez em quando eu peço um emprestado. Saiu a casa. Acabei esquecendo o meu em casa. E para mim ler aqui, não enxergo absolutamente nada. Longe é capaz de eu enxergar qualquer coisa. Mas perto assim, não dá. Então, mais um, né, do irmão José. Deus abençoe, irmão José. Então vamos ler a partir do versículo 8. Primeiro Reis, capítulo 17. Todos acharam? Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. É interessante que Deus tinha mandado ela alimentar Elias, mas quando Elias chegou, ela não estava sabendo de nada. Ela não estava, não sei se chegou atrasado o recado, mas que ela estava na sua mente, na sua consciência, não sabia de nada. Mas quando Elias falou a palavra, ela captou e obedeceu segundo a palavra do profeta. Viu o que é Deus ordenar? Quando Deus nos ordena, mesmo nós não sabendo, mas quando a palavra de Deus vem, nós captamos que aquilo é a mensagem, é o recado de Deus. Então ele se levantou e foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou. Ele disse: você vai ver aqui que Elias chegou realmente crendo que Deus tinha mandado ela alimentar ele. Ele já chega pedindo comida. Traze-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Ele creu naquilo. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. O que o Elias poderia dizer? Eu acho que eu bati na porta errada. Acho que não é essa aqui não, que Deus mandou me alimentar, porque eu não vou comer só isto. E eu vou ficar aqui por uns dias. A aparência parecia que não era, né? E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Quer dizer, pode fazer para você primeiro, pode fazer o bolo, porém faze ele primeiro para mim, um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teus filhos, ou para o teu filho. Estranho também isso, não é? Como é que uma mulher vai olhar para um homem, vai olhar para o filho, vai olhar para ela? Deus realmente tinha falado alguma coisa com esta viúva. Lá no subconsciente, lá na alma dela, a percepção dela tinha captado que aquela voz que estava falando com ela não era a voz de um homem comum, era a voz de Deus. Eu espero que você tenha esta percepção
que você consiga captar a mensagem de Elias para o tempo do fim. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Pai, obrigado, Senhor. Continue abençoando teus filhos, continue abençoando tuas ovelhas. E, Pai, parta o pão para nós, alimente a nossa alma nesta noite, falando aos nossos corações, e que nós possamos estar despertados para esta hora, para este tempo presente, pois necessitamos do pão da hora, do alimento da hora em nossas mesas. E, Pai, parta para nós esse alimento, que é o pão da vida para a nossa alma, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Glória a Deus. Quantos já tomaram a mensagem considerando os nossos caminhos? Já deram uma olhadinha? Já deram uma lida nela? Não? Já? Eu preguei uma mensagem com esse título há muitos anos atrás. Nós temos ela em DVD na cidade de Palhoça, considerando os nossos caminhos. E eu usei outra escritura, o irmão Branham usou os Salmos, eu usei uma escritura do livro de Malaquias ou de Joel, não lembro bem. Mas realmente é uma mensagem muito direta. E se você não leu, eu te aconselho a pegá-la e lê-la e mastigá-la. Ontem à noite eu li ela. E realmente é algo muito forte. Ela nos dá um despertamento, ela nos fala algo muito para o momento, para a hora. Inclusive, nós vivemos num tempo de justificativas. Sabe aquele convite que Jesus fez em sua parábola para a festa? E uns disseram: olha, eu comprei uma junta de boi e eu vou experimentá-la. Eu casei e não vai dar para mim ir. Comprei um campo e eu vou ter que dar uma olhada neste campo. Um tempo de desculpas, um tempo de justificativas. E nós arrumamos tantas justificativas neste tempo. Arrumamos para não vir no culto, arrumamos para não tomar da ceia, arrumamos para não cantar, arrumamos para não servir a Deus como deveria, arrumamos tantas desculpas, e eu acho que muitos de nós poderíamos nos enquadrar exatamente com aquelas pessoas ali. Se nós estivéssemos lá e recebêssemos aquele convite, será que não daríamos uma desculpa também? E bem amarelada? Porque uma pessoa que justifica o seu erro, ela perde o poder e a oportunidade de mudança. E aqui neste período de tempo, Israel, ele vivia em meio à maior apostasia que se podia encontrar. Eu quero que você, que está com a Bíblia ainda aberta aí, volte um pouquinho comigo no capítulo 16 e no versículo 28. E nós vamos observar um tempo que realmente foi muito difícil para a nação de Israel, devido à liderança que Israel possuía. E Onri dormiu com seus pais, verso 28 do capítulo 16, e foi sepultado em Samaria,
e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Onre, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onre, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Quer dizer, ele foi o pior governo que Israel já teve, até ali. Qual foi o pior governo que o Brasil já teve até aqui? Nós podemos dizer, os outros governos roubaram, mas o nosso último governo, eu acho que foi o que exagerou, né? Foi o que extrapolou na roubalheira e na desgraça em todos os sentidos. Em nenhum outro governo foi aprovada a lei de casamento de homem com homem. Neste governo foi. Nenhum outro governo foi aprovado o casamento de mulher com mulher. Neste foi. Nenhum outro governo eles tentaram ou atentaram contra a família como nesse governo. Então, se houve um governo maléfico para o Brasil, que inclusive chegou a brigar com a nação que Deus chama de menina dos seus olhos, que é Israel, foi esse último governo que nós tivemos, chamado PT. Eu não sou político, mas procuro defender o que a Bíblia defende. Nós temos que abençoar Israel para sermos abençoados. Nós não podemos jamais amaldiçoar Israel e nem falar mal de Israel. Nós devemos orar por Israel. Não importa o que Israel fizer, não importa quantas bombas eles joguem nos seus inimigos, Israel ainda é a promessa de Deus para o tempo do fim, quando Moisés e Elias descerão, e então reunirá os 144 mil. Inclusive, eles vão ser os nossos garçons no milênio. Eles vão servir a noiva no milênio, os 144 mil. Então, nós, pela visão que nós temos da palavra, da Bíblia, da mensagem da hora, nós jamais poderemos ir contra Israel. Veja, e Acabe, filho de Onre, né? O que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Aí vocês imaginem, né? Vocês vão indo, olha só. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Riel, o betelita, aqui está alguém que, entre tudo isto, está ali, edificou a Jericó em Abirão, seu primogênito, afundou, e em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas conforme a palavra do Senhor, que falada pelo ministério de Josué, filho de Num. Tinha alguém ali no meio que ainda estava guarnecendo e tentando fazer algo para Deus. E neste tempo, no tempo de apostasia, no tempo de desgraça, Deus envia um juízo. Sabe que a única maneira, muitas vezes, para Deus nos trazer de volta para Ele, é mandando laço. O profeta disse assim: geralmente, quando um homem se encontra em problemas, é quando ele vai pensar em Deus. É uma pena
termos que esperar entrar em problemas antes de pensarmos nele. É ou não é? Mas tenho ouvido de muitas pessoas, várias delas que afirmaram que não eram crentes, que não acreditavam que havia um Deus, mas eu tenho notado que essas mesmas pessoas, é só elas se machucarem ou entrarem em problemas, e elas, ah, meu Deus. Como nos foi dito, Bob Ingerson, enquanto estava morrendo no quarto do hospital, ele gritou: ó Deus, se existe um Deus, tenha misericórdia de mim. Ele era um ateu. Você pode dizer coisas pesadas enquanto você está se sentindo bem, mas quando a morte vier bater a sua porta, você vai mudar de opinião. No decorrer dos meus dias, tenho visto muito desses homens que não se importavam com a igreja e não se importavam com Deus e nada que fosse certo, mas deixe-os entrar em problemas, o médico dizer que é um câncer devorando você aos poucos. Eles vão procurar alguém para orar por eles rapidamente. Deus tem uma maneira para fazer você reconhecer a Ele. Que coisa, né? Por que que o ser humano é assim? Diz o profeta, na mensagem Desespero. Eu quero falar por desespero por alguns minutos agora. Geralmente se requer um estado de emergência para nos lançar em desespero, vem? É pena que tenha que fazer isto, porém os seres humanos são tão indolentes em suas mentes. Há muita indolência, há muita morbidez. Há muita anestesia. Os seres humanos são tão indolentes em suas mentes que se necessita de uma emergência. Algo surge e quando surge, então isto os lança naquele desespero e realmente ao se fazer isso em desespero, põe para fora aquela coisa real que você é. Isto mostra de que você é feito. No tempo de desespero, isto geralmente arranca para fora todas as boas coisas que estão em você. Na hora da morte, tenho ouvido pessoas, quando sabem que estão morrendo, e coisas que mantiveram em segredo toda a sua vida, eles em desespero, eles estavam tentando confessar aquilo. Vem e tentando, tome isto e o faça correto. Vá, por favor, vá, faça, vem, em desespero. Eles deveriam ter feito aquilo antecipadamente, vem, não esperar até a hora da emergência. Fará você assim e assim por mim? A emergência causa desespero, quando deveríamos fazer isso sem emergência, sem precisar de uma emergência. O irmão Brana foi conversar com um juiz e havia um moço, e o moço disse: irmão Brana, fale para mim em favor do juiz, para ele não me colocar na cadeia, por favor. Eu me arrependo do que eu fiz, eu não vou fazer mais. Eu prometo que eu vou me consertar. O irmão Brana foi conversar com o juiz. O juiz era amigo dele. E então o juiz colocou o braço sobre os seus ombros e disse: Billy, cada homem que eu condeno à prisão quer se tornar um pregador. Ele está em apuros, Billy. Mas disse: tenho visto muitos deles serem perdoados e cumprirem sua pena. Eles se esquecem de tudo isto quando se veem livres novamente. Esquece das promessas, esquece dos propósitos, esquece daquilo que tinham prometido para Deus. E é geralmente no tempo de dificuldade que o homem busca Deus. Quando Israel entrava em apuros, então eles buscavam a Deus. Quando os filisteus vinham sobre eles, e quando os exércitos da Síria se acampavam ao redor deles, então eles voltavam e pegavam a arca da aliança, e a traziam e cantavam hinos e ofereciam sacrifícios. Mas fica um crente, né?
Mas então, quando Deus os abençoava e as suas necessidades eram todas supridas, então como o porco volta para o lamaçal e o cão para o seu vômito? Parece que essa é a tendência dos seres humanos. Tem que ser empurrados para algo, empurrados para adorar ao Senhor. Se assentássemos nesta noite e pensássemos, o que é maior que a vida eterna? O que será que é maior do que a vida eterna? Diga-me, que preço você daria pela vida eterna? Se você estivesse morrendo hoje à noite, com 100 bilhões de dólares no bolso, não poderia alcançar vida eterna? Você não pode comprá-la. Dinheiro é imundícia aos olhos de Deus, se não for usado para o seu reino ou para alguma boa coisa. Deus é tão bom, gente, que Ele nos dá isso sem dinheiro e sem preço. Sim, Deus é tão bom que Ele nos dá isso sem dinheiro ou sem preço. E muitos recusam. Sabe por que eles recusam muitas vezes? Por causa da vaidade. A vaidade é muito grande, né? O orgulho é muito grande. A soberba é demais. Às vezes aquela mulher pensa assim, como é que eu vou deixar o meu cabelo crescer desse jeito, parecendo uma velha? Como é que eu vou usar essa saia comprida, parecendo uma velha? Eu sendo uma mulher que tenho que me aparentar bonita, linda, eu não sei o que é sinônimo de beleza para uma mulher que usa uma leg. Eu não sei o que ela tem de conceito de beleza, ela usando uma leg. Eu não sei. Se aquilo ali é conceito de beleza, está bem fora do meu padrão de beleza. Se ela não usa uma saia porque acha que vai ficar ridículo, ou vai ficar estranho, ou vai ficar velha, e bota uma leg, porque acha que aquilo ali vai ficar bonito, o padrão dela, o conceito dela de beleza está bem fora da casinha. Está bem longe de ser beleza. Está mais para ser alguma outra coisa, menos beleza. Porque a mulher busca beleza, ou não é? A mulher, é natural dela querer se apresentar bonita. É natural. Mas o conceito da mulher de beleza, tira uma moça da igreja, e o que ela faz? Pinta o cabelo, pitoca o cabelo, corta o cabelo, se pinta, porque ela quer se parecer bonita. Eu não sei qual é o conceito dela de beleza. Aí você olha ela antes de crente numa foto e olha ela depois desviada, toda rebocada, cabelo cortado, e você diz, o quê? Conseguiu se transformar numa bruxa. Elas conseguem se estragar. Porque beleza, eu vejo em vocês, cristãs. Beleza não é isso que o mundo tem conceito de beleza. Agora vocês vão ver que em Gênesis 6, a Bíblia diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Mas por que as filhas dos homens eram formosas? Isto é, a descendência da serpente era bonita, era bela, era formosa. E como eles viram que as descendentes de Sete, as filhas de Deus, aquelas mulherzinhas assim, como vocês, sainha comprida, cabelo comprido, sem maquiagem, sem rímel, sem sobrancelha desenhada, sem cílio postiço, sem unhas pintadas, decoradas com florzinhas, né, que elas usam hoje, sem nada disso. Eles não, eu não vou querer uma moça dessa para casar. Eu vou procurar uma filha de Caim, uma filha do homem, uma Ana Hickman, uma Débora Seco, né? Uma filha da serpente.
Com quem que você quer ser parecida? Com Sara ou com a filha da serpente? Então os filhos de Noé foram buscar, né, mais uma apresentação do que uma mãe, do que uma filha de Deus. Agora, o que você faria? Escute isto. A vida passou tão rápido, diz o profeta para sua esposa. Querida, ouça isso. Olha quantos anos eu tenho e olha quantos anos você tem. Se Deus viesse, ouça isso. Se Deus viesse a esse quarto, o irmão Brano estava conversando com a esposa dele, e dissesse: eu vou te dar uma escolha. Você vai viver outros 50 anos. O irmão Brano estava com 50 anos. E vai passar por pobreza, e vai passar por doenças, e vai passar por problemas, e ser rejeitado e desprezado e ter um tempo terrível. Você vai ter que mendigar cada refeição que comer nos próximos 50 anos. Mas ao final dos 50 anos você terá a vida eterna. Ou eu vou te dar o mundo todo, todo o dinheiro, e você vai voltar aos 18 anos e se tornar rei sobre o mundo por 1 milhão de anos. Mas ao final desse 1 milhão de anos, então é só isto. Eu diria: Senhor, deixe-me mendigar, ou qualquer coisa, simplesmente dê-me a vida eterna. Pois haverá um tempo quando não existirá nada de mim, mas enquanto houver um Deus no céu, se eu tenho vida eterna, eu sempre viverei com Ele. Quando as eras se passarem, nós viveremos porque somos parte de Deus, filhos e filhas dEle. Aleluia. O que você escolheria? O que você escolheria? Aí você vai ver a parábola do homem rico e a parábola do mendigo Lázaro. É exatamente isso aqui. O mendigo Lázaro foi ao seio de Abraão. E o rico foi para onde? Desceu ao inferno. E foi exatamente isso aqui. E é uma pena que tenhamos que ser pressionados a certos lugares para aceitar isso. Que imagino que inimigo nós temos? Sim, um arqui-inimigo. E é bom voltar-se ao Senhor antes que esses problemas surjam. Agora, na maioria das vezes, são os problemas que fazem as pessoas virem ao Senhor. Mas devemos vir antes que eles ataquem. É correto vir a Deus enquanto você está bem e em seu juízo perfeito. Quando tudo está calmo, quando você tem tempo, aleluia, quando você tem tempo para pensar e vir sensato, sobriamente, essa é a hora de vir a Deus, pois então Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Mas as pessoas deixam vir uma emergência, né? Não é assim? Aí você diz assim: mas a carne é fraca. A Bíblia diz em Marcos capítulo 14, versículo 38, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Agora, a fraqueza, que estágio é a fraqueza? Você já leu na 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30? Qual é o estágio da fraqueza? É o primeiro estágio da morte. Fraqueza é o princípio da morte. Sim. No versículo 30 a Bíblia diz assim: por causa disto há entre vós muitos fracos. Fraco é o princípio. Aí eu estou fraco, pastor, então tu começou a morrer. Olha só. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Esta palavra dorme no grego é o quê? Morto. Então a fraqueza é o primeiro estágio da morte.
Quando a Bíblia diz no livro de Joel, no capítulo 3, no versículo 10, o quê? Diga ao fraco, eu sou forte. Então a fraqueza é o primeiro estágio da morte. Agora, se a carne sendo fraca, ela te vence, imagine se ela fosse forte. Mas o teu espírito está pronto. E esse assunto de dizer a carne é fraca, eu não consigo orar, eu não consigo ler, eu não consigo isso, sabe que é a mesma coisa que a mulher diz assim para o marido: eu estou muito fraca, não estou com vontade de fazer comida hoje. Não estou com vontade de lavar louça, não estou com vontade de lavar roupa, não estou com vontade de fazer o serviço da casa. Um dia tá bom, um dia passa. 2 dias, no terceiro começa a feder tudo. É ou não é? Imagine o homem dizer: hoje eu não estou com vontade de trabalhar. Aí eu pergunto, imagine você dizer: hoje eu não estou com vontade de orar, hoje eu não estou com vontade de ler Bíblia, hoje eu não estou com vontade de ir na igreja. Mas com ou sem vontade você levanta para ir trabalhar, é ou não é? Com ou sem vontade você lava a louça, você limpa a casa, você passa calça, camisa, vestido, você lava a roupa, cuida das crianças com ou sem vontade. Não é assim? E por que não aplicarmos isso também na vida espiritual? Com ou sem vontade, vamos ler a palavra. Vamos orar. Vamos na igreja. Vamos buscar a Deus. Com ou sem vontade. Mas a carne, ela é fraca. Por isso, com ou sem vontade, vamos encarar a Deus. Quantos não tinham vontade de ficar em casa hoje? Quantos vieram e estão aqui na igreja porque a mãe veio e o pai veio? Senão não vinham. E você sabe que se você não nascer de novo, você vai ficar aqui. Não estou pregando, estou ensinando e palestrando num culto de ceia. Mas eu quero te dar um conselho. Uma fraqueza não confrontada, você tende a ser vencido por ela. O que você tem que fazer é confrontar a tua fraqueza com a força de vontade de Deus em você. Aí você vencerá a tua fraqueza. Aí quando você se entrega à fraqueza, achando que aquela fraqueza tem mais razão, você é um vencido. Mas quando você diz: não, Deus é maior, eu vou vencer essa fraqueza. Sem vontade, mas eu vou em frente. Sem ânimo, mas eu vou em frente. O ânimo vai vencer. E nós temos um caminho a percorrer. Um caminho a percorrer. Como Elias tinha um caminho a percorrer. E a nação de Israel tinha um caminho a percorrer. E Deus precisava trazer a nação de Israel aos pés dele. Porque Deus tem planos com aquela nação, Deus tem propósito com ela. E quando Deus tem plano e propósito conosco, então Deus faz qualquer coisa para nos trazer aos pés dele. Muitas vezes nós mesmos atrasamos o plano e o propósito divino. Você sabe que Deus, Ele não interfere no teu livre-arbítrio. Ele respeita o teu livre-arbítrio. Sim, Ele te predestinou, mas Ele respeita o teu livre-arbítrio. Ele vai cumprir a sua palavra independente de você. Ele vai cumprir. Pode até que atrase, pode até que demore, pode até que a sua profecia não se cumpra no tempo certo, que era para se cumprir, mas ela vai ser cumprida. Debaixo de uma maneira que Deus empurre ou por vontade própria,
tua. Como assim, pastor? Vamos dar uma examinadinha num negócio aqui interessante? Você tem Bíblia aí? Tem, né? Vamos ver um negócio aqui interessante em Gênesis, que eu falei ontem ali na Vila São João, em Gênesis capítulo 15. Olha aqui. Dê uma examinadinha nisso aqui. Você diz assim, mas se Deus falou em sua palavra, vai ter que se cumprir, não interessa, ele vai ter que cumprir na minha vida. É claro que ele vai. Mas eu acho que você tem que se mexer. Se você não se mexer, Deus também não vai se mexer. Então Deus espera eu me mexer para ele poder cumprir a sua profecia? Exatamente. Sabe aquele indivíduo que eu estou esperando Deus falar comigo? Eu estou esperando eu sentir. Eu estou esperando. Tu está esperando um arrepio. Não é isso? Deus não vai dar nenhum arrepio em ti. Talvez tu já até está morto e não sabe. Sabe por quê? Escute aqui. Verso 13 de Gênesis 15. Então disse a Abrão. Deus estava falando com Abrão. Saibas de certo que peregrina será tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por quantos? 400 anos. Então, Deus ele é matemático. Deus ele é matemático, chegou no tempo certo, ele pega e estou aqui. Eu marquei a data. Ele não falha, não tarda e não chega atrasado. Mas e por que Deus se atrasa? Vamos para Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Verso 40. Vamos. Rápido. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Por quê? Não era só 400? Por que esses 30 anos? Deus se atrasou? Deus tinha o seu profeta pronto. Quantos anos Moisés ficou no deserto? Quantos anos? 40 anos Moisés ficou no deserto. Então, Moisés já estava pronto como profeta, como mensageiro, quando deu o tempo da profecia para eles saírem. Porém, Israel, sabe como é que Israel estava? Tranquilo, porque tinha muito alho, muita carne, casa boa para morar, estava tudo beleza. Mas Deus precisava cumprir. Deus precisava cumprir a sua profecia. Agora eu falei e eu vou passar por mentiroso? Não. Deus pegou e chamou os egípcios, chamou o faraó e disse, olha, eu quero que vocês dêem umas boas chicotadas nos meus filhos. Quero que vocês tirem o conforto deles, tire tudo deles e chegue o reino neles, até eles começar a clamar a mim para eu libertar eles. Porque eu preciso cumprir a minha palavra. E eles estão nesta palavra que eu falei. Agora eu pergunto, nós não estamos na profecia do tempo do fim? Você não está incluso na profecia do tempo do fim? É você parte de Lucas 17:30? É você parte de Mateus 17:11? É você parte de Apocalipse 10:7, é você parte daquela profecia de Malaquias 4:5, que converteria o coração dos filhos à fé dos pais? É você parte dessas profecias? É você parte de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, e nós, os que ficarmos vivos, é você parte disto? É você parte desta profecia. E nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Ei. Porque primeiro ressuscitarão os mortos. Veja, nós estamos aqui
faço eu parte desta profecia? Faz você parte dessa profecia dos que vão ficar vivos e que vão ser transformados? Ou você não faz? Ou você faz parte daqueles que vão servir de estopa para a grande tribulação? Ou você faz parte daqueles incrédulos? Você vai ter que fazer parte de um grupo ou de outro grupo. De um ou de outro. Se você faz parte do grupo que vai no rapto, você vai ter que agir como tal. E Deus não vai ficar te forçando até que Ele tenha que te dar umas boas chicotadas. Deus foi obrigado a forçar a Israel para sair do Egito, ou não foi? Porque senão ele não ia cumprir. Mas vamos olhar para um abençoado homem de Deus que não precisou levar a varada. Abra no livro de Daniel. Livro de Daniel, vamos, gente, não demorem. Livro de Daniel, capítulo 9. Livro de Daniel, capítulo 9. Tem gente que não tem Bíblia, né? Ou quem não tem Bíblia aí, ó. Viu, pai, mãe? Se a mulher não tem Bíblia, dá uma Bíblia para ela. Se o marido não tem Bíblia, compra uma Bíblia lá e depois deixa para ele pagar. Se o filho não tem Bíblia, compra uma Bíblia para ele, dá de presente. Mas, por favor, não venha para a igreja sem Bíblia. Tu compra tanta coisa e não compra uma Bíblia? Porque essa historinha de vir para a igreja sem Bíblia, muito socialismo, muita coisinha. Nós viemos para a igreja, gente. Não é assim? Eu conheci até um cego que ia para a igreja de Bíblia. Lá do tempo do pastor Manuel Roldão, lembra daquele cego? O irmão, lembra dele, né? Um cego. Ó, no ano 1º de Dário, todos acharam? No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Ele entendeu pela profecia da Bíblia, que era 70 anos para eles ficarem cativos, estava 68 anos ali. Deus não precisou dar uma varada em Daniel. Ele se colocou, ele entendeu pela Bíblia que ele estava incluso naquela profecia ali e que ele precisava orar e clamar a Deus para Deus cumprir a sua profecia. Mas então Deus não cumpriu, Deus não veio por causa da profecia, Deus veio por causa da oração de Daniel. Exatamente. Ah, não, pastor, não creio nisso. Então, leia comigo o capítulo 10 e o versículo 12 de Daniel. Então me disse, olha o que o arcanjo chega para Daniel. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, aleluia, e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Por que ele veio? Por causa das palavras de Daniel, não por causa da profecia. Por causa da oração, por causa do jejum. Vai lá para Êxodo capítulo 3, e Deus, quando fala com Moisés, ele diz assim, ó, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele simplesmente deixa você na tua cadeirinha sentadinho, e Deus chega para Sara, marca um dia, convida Gabriel, convida Miguel e diz, vamos visitar a casa de Abraão. Os dois chegam lá, Abraão começa a conversar com o Senhor,
E então ele diz, olha, a tua esposa vai ter um filho assim, e os dois estão numa conversa amigável ali, eu vou te dar um filho, sabe, e realmente vai ser uma bênção, e você vai ver que a tua casa vai ser bendita. Aí a Sara está escutando a conversa dos dois, e a Sara dá uma risadinha. Aquela risadinha custou um bom tempo. Aquela risadinha custou um atraso. Aquela risadinha custou um atraso. Deus disse assim, não é hora ainda de eu fazer isso. Não dá para mim fazer. Sara riu. Tem muita gente que Deus já gostaria de fazer na vida dele, mas os seus desrespeitos, as suas risadinhas, a sua incredulidade, a sua falta de fé, o seu desrespeito, não deixa Deus agir. Mas deixa você entrar numa emergência. É a única maneira. Israel teve que entrar numa emergência. É você, Israel, no Egito, ou é você, Daniel, na Babilônia? Daniel não precisou. Daniel compreendeu, desde que você colocou o teu coração a compreender. Será que nós não podemos compreender pelas profecias da Bíblia que nós estamos no alarido? O mesmo Senhor descerá do céu com... E ele desceu. O alarido está aqui. Para que serve o alarido? Para despertar, conforme Filipenses. Desperta tu que dormes dentre os mortos. Desperta tu que dormes dentre os mortos. E o que vai acontecer? Cristo quer te esclarecer. Mas tem pessoas que não estão despertadas. É porque não ouviram o alarido. Não ouviram? Ouviram. Mas por que não despertaram? Sabe por quê? Porque ouviram de mau grado. Por que não compreenderam? Porque endureceram o coração. Sim, pessoas que ouvem, pessoas que estão dentro da igreja, mas estão com o coração endurecido. Estão ouvindo de mau grado, não estão dando a resposta para Deus do que Deus está pedindo. São uma Sara naquele tempo em que não consegue crer no sobrenatural de Deus, que é fazer do que não parece aquilo que é. O Abraão não, ele creu contra a esperança. A Sara olhou e disse, não, é impossível ter prazer com meu esposo, não pode, a palavra tudo bem, é Elohim falando, mas, capaz, nem Deus falando, a pessoa não consegue crer, tem que esperar mais um pouco, tem que esperar mais um tempo. Não porque você não ouviu, você ouviu, quer ver como você ouviu? Ah, mas você ouviu, claro que ouviu. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, com formosos pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Agora, olha, escute bem isso, mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Você não consegue crer. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas digo, eu quero perguntar, porventura não ouviram? Aí disse Paulo, sim, por certo, eles ouviram. Pois por toda a terra saiu a voz deles. O pregador pregou, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Mas claro que soube. Mas por que eles não atentaram? Porque eles ouviram de mau grado, eles não deram atenção, eles não conseguiram assimilar. Mas quando Daniel começou a colocar o seu coração e a compreender pela palavra, que aquilo estava falando dele, que ele precisava sair dali, faltava 2 anos, ele então colocou-se em oração e trouxe Deus em cena. E Deus desce e diz assim, olha, desde quando você começou, eu desci por causa das tuas palavras. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que tomar uma ação. E aí eu pergunto, sabe como é que Deus está? Deus está lá no volante.
do carro. E dizendo assim, vamos? Vamos! Sabe? E a mãe está lá. E os filhos estão lá. E mais uma coisinha aqui. E mais uma coisinha ali. E há muita gente do outro lado da estrada, na intermitente luz vermelha do sinal de sua vinda, observando, conversando, jogando conversa fora, nos montinhos de pessoas, nas conversas fiadas, nas vitrines, olhando isso, olhando aquilo, preocupado exatamente com o que, ai meu Deus, e agora, o que vai ser amanhã? Eu te pergunto para você, o que vai ser amanhã de você? O alarido não te despertou ainda? Você não ouviu? Ouviu. Por que não despertou? Veja, lá está um grupo de pessoas dormindo. E lá está um grupo de pessoas mortas. Se o alarido ecoa, quem vai despertar? Vai despertar as que estão dormindo, porque as que estão mortas vão continuar deitadas. Desperta dentre os mortos. Então esse alarido é para a pessoa que está só dormindo, que está só com um sono do pecado. Aí Deus sacode ele e ele desperta. E por que é falado, é explicado, é pregado, e a pessoa se torna uma pessoa que está ali, vai descer as águas, minha sogra, não sei, quem sabe, é no nome do Senhor Jesus Cristo, não sei, tal, ainda continua, mundano, botando pintura, Jezabel. Vai descer as águas, irmão? Ah, não sei, tal, isso e aquilo. Vai se batizar em nome de Jesus Cristo? Não sei, pois é, eu acho que estão mortos. Será que já não estão mortos? Espiritualmente, será que já não morreram? Porque se o alarido não desperta, ou então não estamos pregando o alarido. Se o alarido não desperta, o que está acontecendo? Ah, pastor, hoje você... Não, ou nós nos beliscamos, ou nós nos sacudimos. Por quê? Porque vai chegar uma hora que tu vai dar com a porta no inferno. E vai dizer, oi, nunca pensei que ia vir tão cedo para cá. Ah não, tu nunca pensou que ia tão cedo para lá? Não. Claro, é lógico que não. É lógico que não. Vamos tomar um exemplo aqui, e eu vou encerrar aqui, e vamos tomar a ceia. Nosso querido Senhor Jesus, Ele mesmo, no maior campo de batalha do mundo, Getsêmani. Porque você pode dizer para mim assim, mas pastor, eu não estou preparado, eu sou uma pessoa fraca, eu sou uma pessoa que se eu me tornar crente, daí eu quero ser 100%. Então me dá a receita. Me dá a receita para se tornar 100%. Que eu também quero. Faz quase 30 anos que eu tenho de fé e ainda não tenho conseguido chegar. Tu não vai se tornar crente quando tu é santo. Tu vai se tornar crente para ser um santo. Jesus era um homem santo? Jesus era Deus. Jesus era o próprio Senhor. Mas o próprio Jesus quis entregar. O próprio Jesus quis abandonar. O próprio Jesus quis recuar. No Getsêmani ele disse, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Eu não quero. Mas não faça a minha vontade. A tua. Foi hora de trevas. Foi hora de desespero. Foi hora de negridão na vida de Cristo e ele não estava suportando. E isso chega para qualquer um de nós. Ele clamou em desespero. Deveria ele tomar os pecados do mundo ou deveria ele simplesmente permanecer na terra com seus discípulos amados? O que desejou ele fazer? Mas observe sua humildade enquanto ele se humilhou. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Se humilhou para a palavra prometida do Deus do céu. Você vai ou não vai se humilhar para a palavra? Você vai ou não vai ceder para o alarido? Maria, vem cá Maria, eu tenho profecia para cumprir, eu tenho escritura para cumprir. E as escrituras que eu tenho para cumprir é que eu preciso de uma virgem. Mas da onde? Da cidade de Nazaré.
Mas como da cidade de Nazaré? Não pode, não tem virgem em Nazaré. Tanto é que o Natanael, quando o Filipe disse para ele assim, olha, achamos o Messias, Jesus o Nazareno, ele olhou e disse, para, né? Não faz isso. De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Capaz. Aí o Filipe olha para ele e disse, vem e vê. É impossível, Nazaré era uma cidade imunda, cheia de boates, cheia de prostituição. Não era como achar uma agulha num palheiro, uma virgem ali. Mas Deus tinha uma profecia para se cumprir e tinha que ser ali. Então tinha que haver uma moça ali que se conservasse, que ficasse firme, que respeitasse pai, que respeitasse mãe. Tinha que haver uma moça ali sujeita à palavra, sujeita aos ensinamentos da Bíblia, para então Cristo vir e nascer através daquele ventre. Tinha, claro, mas precisava ela aceitar. Quando o arcanjo Gabriel chegou, entrou, veja, olha que cena. Quando ele estava conversando com ela, ele disse, olha, você vai ter um filho. Mas como? Eu não conheço varão. Sabe aquela conversa de moça, tal, natural, normal. Eu não conheço varão, nunca tive conhecimento de nenhum homem e tal. Aí o Gabriel disse, não, o justo que há de nascer sobre você, o Espírito Santo vai fazer sombra. E ele vai ser obra do Espírito Santo. Não vai ser nada do homem. Aí ela disse, agora entendi. Então vamos fazer o seguinte, cumpra-se em mim a tua palavra. Ela aceitou, ela recebeu aquilo. Quando é que você vai receber a palavra? Quando é que você vai dizer o sim para Jesus? Quando é que você vai dizer eu quero? Quando é que você vai dizer, por favor? Ei! Não era para os pregadores estar chamando as pessoas para isso. Eram as pessoas que deveriam clamar e dizer, eu estou arrependido, eu quero Deus, eu quero Jesus, eu quero o Salvador, eu quero me batizar em nome de Jesus, eu quero os meus pecados perdoados. Era para eles estarem clamando e gritando em desespero. Notem então, ele foi um pouco mais adiante. E se ele foi um pouco mais adiante, quanto mais devemos nós ir um pouco mais adiante. Estão vendo? E notem, a Escritura diz aqui em Lucas que ele orou intensamente. Irmão, irmã, se Jesus teve de orar intensamente, quanto mais temos nós que orar intensamente. Jesus teve que orar? Mas ele era Deus, não precisava. Eu sou predestinado, eu sou eleito, eu não Como? Se Cristo, o Deus do céu, feito carne, teve de orar intensamente, então quanto mais é para nós, pecadores salvos pela graça, orarmos intensamente. Se a decisão lançou o Filho de Deus em desespero, o que ele fará a você e eu, devemos chorar desesperadamente. Meu Pai. Sabe o que acontece? Nós estamos com o orgulho e a soberba à flor da pele. O irmão Brana, ele era um caçador. Ele conhecia a mata como ninguém. E ele, recém tinha casado, estava de lua de mel com sua amada, a irmã Meda, e ele foi ao mato e foi caçar. E ele então matou um alce para levar para a cabana. E de repente veio um nevoeiro e cobriu tudo a mata. E ele disse, bom, para mim sair daqui é moleza. Eu sou um expert em caçada e em guia. Mas daqui a pouco ele deixou o alce no lugar, porque ele queria voltar ali para pegar, não dava para levar. Ele foi, daqui a pouco ele volta, se encontra com o alce de novo. Ele vai, dá mais uma volta, vai, não, eu vou em direção aqui. Se encontra com o alce 3 vezes. Os índios chamam isso de a corrida da morte. E ele disse, não, eu não estou perdido.
Ele não queria se humilhar. Eu não estou perdido. As pessoas estão perdidas, mas não querem admitir. Eu não estou perdido. Eu conheço essa mata aqui com a palma da minha mão. E ele tentou mais uma vez e não deu certo. Daqui a pouco ele clamou. E disse, ó Deus, eu não dou conta. Se o Senhor não vir aqui, eu morrerei aqui. E quando ele levanta a mão, ele então encontra um fio que dá exatamente na sua cabana e olha para a montanha. O nome da montanha eu não lembro bem. Murricarium, algo assim. Que era a montanha que ele sabia. Que então aquele céu se abriu. Ele conseguiu encontrar o caminho de volta. Diz ele, mas eu estava mais perdido do que aquela vez, quando uma amorosa mão me tocou o coração e me virou em direção ao Calvário. Sabe por quê? Porque lá no meio da mata, lá no meio do nevoeiro, lá perdido onde ele estava, Jesus desceu e bateu no ombro dele e disse, te vira para cá. Tu estás errado, estás indo em direção errada. É só assim para nós encontrar o caminho de volta. Aleluia. Eu continuei com as mãos levantadas até que algo me segurou. Tenho-me agarrado nele reverentemente, caminhado quieto e lentamente. Algum dia, ao final dessa linha, estarão me esperando meus entes queridos e meu Senhor. Ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Como Jó, em suas angústias, antes que os problemas lhe atingissem, ele disse, porventura meus filhos pecaram, por isso vou oferecer sacrifício por eles. Ele fez os preparativos, como se algo tivesse acontecido, quando ele começou a considerar os caminhos de seus filhos. Eles podem ter agido contrariamente aos seus ensinamentos. Deixe-me lhes dizer com reverência e respeito, se essas mães e pais americanos, escute isto, se estas mães e pais americanos gastassem mais tempo orando por seus filhos, como Jó fez, havia menos delinquência juvenil. O problema é que nossos modernos pais e mães americanos os levam a beber e jogar cartas e fumar cigarros e coisas desse tipo, que fazem a delinquência juvenil. Isso na verdade não é delinquência juvenil, é delinquência dos pais, negligenciando vir a Deus e encontrá-lo. Então os problemas sobrevêm. E agora? O que é que nós podíamos dizer hoje disto? Nós podíamos dizer o seguinte, que as mães e os pais passam mais tempo no celular do que educando os filhos. Ou você vai esperar o galo cantar? Que nem Pedro. Quando o galo cantou, ele... Deus teve que usar um galo para mostrar para ele que ele tinha agido errado. Você não pode considerar os teus caminhos hoje? Você veio até a casa, você recebeu em tua casa, digo, o Elias? Ele falou a palavra para você? Você estava ordenado por Deus para alimentá-lo? Então você tem uma obrigação para com esta palavra. Eu me pergunto, vou ler só mais esse parágrafo e vou encerrar. Se muitas pessoas aqui, nesta noite, não enganaram seu vizinho um pouquinho, fazendo um negocinho desonesto, eu oro para que, se este for o caso, que você ouça o tilintar do dinheiro. O que Judas ouviu? O tilintar do dinheiro. O que Pedro ouviu? O galo cantando.
até que isso te leve a estar de joelhos em arrependimento. E muitos de vocês retêm a parte que é de Deus. Interessante como o irmão Brano, às vezes, ele não pregava, o Sr. João Paulo, ele não pregava uma mensagem específica sobre dízimo, mas aí, em vez de quando, no meio das mensagens dele, ele dava uma palavrinha. E nessa aqui, ele falou só isso aqui, ó. E muitos de vocês retêm a parte que é de Deus, porque quando você fica com o dízimo, você fica com uma parte que é de Deus, não é tua. Gastam-na com coisas por aí. Gastam com gasolina para andar por aí, quando isto pertence à casa do Senhor. E se eu dever solene, é seu dever solene entregá-lo na casa de Deus. Então, considere os teus caminhos. Você está num caminho errado. Ou 30 peças de prata. Quem sabe você está pensando nas 30 peças de prata? Mombrana comparou com Judas Iscariote. Foi um soldado romano, depois de ter perfurado o seu lado e ver água e sangue, ver o sol se pôr ao meio-dia e as rochas se fenderem das montanhas, foi depois de ver isso que ele começou a considerar seus caminhos e bateu no peito e gritou: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Esperou um longo tempo, mas ele estava considerando seus caminhos. O Judas ouviu o tilintar das moedas. O Pedro ouviu o galo cantar. O soldado, o sol se pôs. E você? O que precisa para você considerar os teus caminhos? Agora, a viúva atendeu a palavra. O povo de Israel foi o chicote. O Daniel, a palavra. O que você vai? O que vai te despertar? O galo? As moedas tilintando tarde demais? O sol se pondo depois de crucificar Jesus? Para dizer verdadeiramente ele é o Filho de Deus? As chicotadas? Os problemas virem? Ou as escrituras dizendo para você que é hora de nós irmos embora? Que o arrebatamento está à mão? Ou a palavra do profeta falando com você na fita, dizendo: faça primeiro para mim? O que você vai atentar? O que você vai obedecer? Para o que é que você vai dizer sim? Eu vou me colocar em ordem. Eu vou realmente parar com esta vida alheia. E vou parar de brincar de cristão e vou ser um cristão de oração, de consagração, de culto doméstico, de leitura da Bíblia em casa. Porque infelizmente a televisão tomou conta, os programas tomaram conta dos cultos domésticos. E você, pai, você é responsável por isso. Você tem deixado a tua família, tem deixado o teu lar, tem deixado eles fazerem o que querem. E você largou as rédeas. Mas você é responsável de estar ali, lendo a Bíblia e educando e colocando a palavra deles. Te coloca de pé em nome de Jesus. O que você vai ouvir? O cantar do galo? O tilintar das moedas? Para dizer: olha, e agora? Ou você ouvindo a palavra, compreendendo, entendeu, está no seu são juízo, não tem nenhuma emergência, está tudo certinho. Você vai dizer: eu quero descer as águas no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me arrependo, mas eu não sou um pecador. Não, você já é desde que nasceu. Eu não estou nem mesmo na ceia, pastor. Você não foi despertado nem para tomar ceia?
Nem para a ceia você não foi despertado com esse alarido? O que está havendo com você? Mas eu não senti. Você está esperando sentir? Você vai ficar. Ouça a palavra. Faça primeiro para mim. Ou você vai ouvir o galo cantando. Ai, meu Deus! O galo teve que me avisar que eu neguei Jesus 3 vezes. As moedas tiveram que tilintar para eu despertar que eu entreguei o dono da vida, que eu o traí. O chicote vai ter que bater nas minhas costas para eu começar a clamar. Como Arão, a mulher dele tinha que limpar as costas dele quando ele chegava em casa e ele ia para a oração, clamando: Senhor, manda o libertador. Manda o libertador. Só debaixo de chicotada? Não, eu espero que você seja um Daniel. Que você olhe pela palavra, entenda, compreenda e comece a buscar a Deus. Comece a buscar a Deus. Comece a clamar por Deus. Seja como esta viúva, ao ouvir a palavra do profeta, ela obedece. Ela se sujeita. Tome Deus em sua palavra. Tome naquilo que ele disse. Não por emoção. É a melhor coisa que você faz é não tomar Deus por emoção. Não por choro, não porque alguém contou uma historinha de que alguém morreu num velório. Não, não. A melhor coisa que você faz é tomar a Deus agora, assim, numa hora serena, sem emoção, sem chorinho, sem beicinho, sem ninguém te emocionando. É a melhor coisa que se faz. Depois você pode sentir todas as emoções que quiser. Mas nesta noite você pode vir. Se você, moça, está fora da ceia, se você, moça, está fora dos caminhos do Senhor e quer continuar nesta vida, o problema vai ser teu. Ou você vai tomar o caminho errado, desgraçado, de muitas jovens que têm tomado. Mas você tem a tua oportunidade. Você homem, você pai de família, você jovem, moço. Então estão todos bem, graças a Deus. Esse rapaz não aguentou. Esse rapaz não suportou o chamado e ele veio. Eu não sei como é que você está, moça. Mas bem você não está. Você sabe. Você pode até dizer, mas eu não vou dar conta, pastor. Eu também não dou. Este pai está aqui, este outro jovem. Eu não quero que você faça isso por emoção, para depois não seguir em frente, para depois não se posicionar. E outra, não dependa de mim, dependa de Deus. Senhor, eu quero orar por estas vidas que estão aqui no altar. Eles estão reconhecendo que a vida deles não é uma vida de oração, não é uma vida de comunhão com o Senhor. Não é uma vida correta como cristãos. Eles estão reconhecendo. E quando se reconhece isso ao ouvir a palavra,
é como aquela mulher viúva, ouvindo a palavra do profeta, ela reconheceu que era Deus, aquele Deus que tinha ordenado ela para alimentar Elias. E esses aqui têm reconhecido esta voz. Esta voz tem ordenado eles a vida eterna. Eles não foram enviados a esta terra para ir para o inferno. Por isso eles estão aqui no altar. E eu oro por eles. E peço que o Senhor os receba. Eu peço que o Senhor ate os laços deles com o Senhor, de filho. No precioso nome de Jesus Cristo, eu quero ainda pedir para você, se você não veio, e você está nesta condição, afastado, eu vou ainda te dar esta oportunidade, eu vou ainda te dar esta chance, para você vir, para você conseguir sair do teu lugar, e vir aqui, e dizer: eu quero, eu preciso, eu necessito. Obrigado por estes irmãos, Senhor. Obrigado por estas ovelhas. Porque o Senhor disse que as tuas ovelhas, elas ouviriam a tua voz e te seguiriam. Obrigado por esta moça, Senhor, sem emoção, mas uma decisão firme. Obrigado por este jovem que chegou aqui. Eu sei que tem mais, Senhor. Eu sei que tem mais. Eu não sei porquê. Eu não sei o que lhes impede. Mas o Senhor sabe. Eu não sei o que lhes segura de receber a Ti, Pai, em suas vidas. Eu não sei. Nada poderia impedir uma pessoa de receber a Ti, Senhor. Nada poderia, nada poderia ser uma barreira. Por isso, não vai haver desculpas naquele dia. Ó Deus, obrigado por estas vidas que vieram aqui. Obrigado por estas almas que vieram aqui. Elas vieram porque elas têm certeza que o Senhor falou com elas. Não estamos emocionados. Não foi uma mensagem emotiva, não. Foi uma mensagem de correção, de exortação. Uma mensagem que chama para o arrependimento. Obrigado por mais este jovem que chegou. É uma mensagem que chama para a oração, para uma comunhão com Deus, para uma vida mais séria contigo, meu Pai. Para uma vida de despertamento, para a pessoa saber quem ela é, se ela é um Daniel, se ela é uma viúva de Serepta, ou se ela vai precisar receber chicotes como Israel, ou se ela vai precisar ouvir o galo cantar como Pedro teve que ouvir para saber que ele estava errado, ou como Judas, umas moedas tilintando para saber que ele tinha traído sangue inocente. Meu Deus, não deixe, Pai, que isto aconteça. Mas como a viúva ouviu a palavra de Elias, ela soube que era o Senhor, ela soube que o Senhor tinha ordenado a ela para receber aquele homem, para receber aquela mensagem. Eu sei que o Senhor me ordenou para receber esta mensagem. Eu sei que o Senhor ordenou vidas aqui para receber esta palavra, esta mensagem, o evangelho do tempo do fim. Mas o diabo está tentando segurá-las, dando uma desculpa. Pai, no nome de Jesus, agora há lágrimas aqui na frente, há choro aqui na frente, há vidas pranteando aqui na frente, e este é um momento tremendo, é um momento que o diabo não gosta, ele odeia a chamada de altar, ele tem raiva da chamada de altar, ele sabe que ele perde quando alguém levanta a sua mão, quando alguém sai do seu lugar e vem para o altar, ele sabe que ele perde, ele tem ódio disso, ele sabe que ele está vencido, ele sabe que aquela pessoa está se rendendo a ti, ele não quer isso, ele odeia isto. Mas em nome de Jesus Cristo, nós quebramos toda a cadeia do diabo, nós quebramos todas as correntes de Satanás,
desfazemos todos os laços do inimigo que prende você, que amarra você, que impede você e que não deixa você de tomar a decisão. Nós ordenamos que saia, que esta corrente seja quebrada em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, obrigado por mais estas pessoas que chegaram. Deus, isto é maravilhoso, isto é glorioso, isto é sublime, Senhor. Pai, obrigado, meu Deus, que isto fale forte com eles, que isto seja selado em seus corações, que nenhum demônio do inferno tire isso de suas vidas. A melhor coisa, a melhor obra que possa acontecer é uma vida transformada na tua presença, é uma vida mudada na tua presença, é uma vida nascendo de novo, é uma vida em lágrimas no altar arrependido. É a maior coisa que pode acontecer. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Volte para o teu lugar reverentemente. Reverentemente.